Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez juntos nesse tempo de adoração ao Senhor, um tempo para a gente estar com Deus, o nosso culto, um tempo onde você, na sua casa, se coloca na presença de Deus e tenha a certeza, a convicção de que Deus está aí, que o Senhor está trabalhando na sua vida, que o Senhor está aí alcançando a sua casa, a sua família, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer restauração, para fortalecer o seu lar. Deus está no comando das nossas vidas. Desde o tempo que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele tem uma autorização dada por nós mesmos para que Ele tome conta, para que Ele dirija. E aí então Ele vai conduzindo a nossa vida, Ele vai mostrando os caminhos, mas ainda assim eu e você temos a decisão, nós temos o livre-arbítrio. A gente ainda vai escolher se a gente vai seguir realmente a vontade de Deus, a gente vai seguir o plano de Deus. Ele quer fazer, Ele quer abençoar a sua vida e Ele espera que você continue entregando a sua vida para Ele todos os dias, em cada decisão, em cada escolha, em cada momento, em cada passo que você vai dar. Ele espera reinar, Ele espera dominar, Ele espera dirigir a sua vida. Então, deixa Ele fazer, mesmo que aos seus olhos os caminhos não pareçam os mais interessantes. Quando Deus está no comando, a certeza de que no final vai ser melhor, vai ser perfeito, ela é completa. É uma certeza plena de que Ele vai fazer o melhor. Nem sempre o início da jornada parece uma forma tranquila. Às vezes parece uma tempestade, às vezes parece um deserto, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Então Ele está no comando da sua vida, Ele está dirigindo a sua vida e Ele vai concluir uma obra na sua história. Ele vai abençoar você grandemente. Tenha certeza que Ele já está na sua casa, Ele está dirigindo. Então deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar, deixa Ele operar, deixa Ele transformar o seu lar num lugar onde Ele realmente reina, onde Ele comanda, onde Ele dirige todas as coisas. Eu quero orar com você nesse momento, para que esse tempo seja um tempo dirigido por Ele, um tempo cuidado por Ele, um tempo para abençoar a sua vida. Esses próximos minutos que nós passaremos aqui, diante do Senhor, estaremos adorando, estaremos louvando, estaremos na presença dEle. Deixa Ele envolver você, sinta a presença dEle aí na sua casa, aí onde você está. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, com alegria no nosso coração, nós nos achegamos diante do Senhor e declaramos mais uma vez que o Senhor comanda, que o Senhor dirige todas as coisas. Que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e é Deus sobre a nossa vida, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas ainda assim o Senhor coloca, Pai, em nós a capacidade de escolher. E nós decidimos mais uma vez, nessa noite, nós decidimos o Senhor. Decidimos seguir o Senhor. Decidimos nos render ao Senhor. Portanto, faz o teu plano, faz a tua obra, o teu projeto nas nossas vidas. Nos instrui através do teu Santo Espírito, fala conosco sobre os caminhos que nós devemos seguir e também sobre aqueles que nós não devemos seguir. Que o Senhor esteja nos instruindo, que o Senhor esteja nos fortalecendo. E nós queremos descansar no Senhor, tendo a certeza de que o melhor o Senhor fará. Que seja, Pai, nesse culto um tempo de adoração, de reconhecimento da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua santidade, do Teu poder. Que o Senhor fale conosco, trabalhe nos nossos corações e nos fortaleça. Nós declaramos aqui a total dependência do Senhor. Toma a direção desse culto, esteja o Senhor Deus cuidando desse momento aqui nesta casa e em cada uma das casas. O culto não acontece aqui, o culto acontece em cada lar, o culto acontece diante do Teu Espírito Santo. Portanto, Pai, que o Senhor faça essa obra, Deus, em nome de Jesus. Nós somos verdadeiros adoradores, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Cada lar, cada casa está na presença do Senhor agora. Que o Senhor esteja operando nesse momento, que o Senhor esteja trabalhando nessa noite, uma obra completa, uma obra perfeita, uma obra que glorifique o Teu nome e traga paz ao coração dos Teus filhos. Está nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Em nome de Jesus, recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa declaração de amor e toma a direção desse culto em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor juntos?
de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Somente o Senhor, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Mais uma vez, és tu. Declara, meu Senhor, tu és digno. Digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Nós te adoramos, Senhor, declaramos nessa noite mais uma vez que só o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória. Senhor, se nós estamos aqui nesse momento, é por causa do Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor é o dono. Na nossa simplicidade, Deus, nós te adoramos e declaramos o nosso amor por ti, através de canções, de louvores, de adoração, de exaltação. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo teu. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor
A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que guarda as nossas vidas e livra a gente do mal. Ele é o nosso Pai amoroso, nosso Pai eterno. Ele está olhando para mim e para você continuamente. E como diz a palavra, nos garante a palavra, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus não só nos contempla, mas Ele está em nós. O Espírito Santo habita em nós. É a presença de Deus o mais perto possível, o mais junto possível de nós, que é dentro do nosso coração. Ele está fazendo uma obra na nossa vida. Então que essa paz do Senhor possa inundar você, possa trazer para você uma alegria, possa trazer para você esperança, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre a nossa semana. Nós temos algumas programações aí para essa semana. Temos tido regularmente uma breve palavra de segunda, quarta e sexta, às 18 horas, que é o 15 minutos, um tempo para você ouvir a palavra de Deus de uma forma breve, bem pontuada, e você poder também compartilhar essa verdade com outras pessoas. Nosso culto de quinta-feira, às 20 horas, está acontecendo online. Esse culto agora, de domingo às 18 horas, nossa escola bíblica está acontecendo pelo Skype, domingo pela manhã, às 9 horas. Nós temos colocado alguns louvores de terça, quinta e sábado, sempre no YouTube. Tem um louvor novo, alguma das pessoas do grupo de louvor está cantando, está louvando, adorando, para você também se sentir mais próximo e a gente poder estar adorando ao Senhor junto. Eu quero já falar com você rapidamente sobre uma atividade que nós vamos ter no próximo sábado. É uma atividade que, na verdade, é uma atividade de oração e com o Departamento de Ação Social. Nós vamos fazer uma atividade no sábado, vamos ter um sábado de oração, e eu vou compartilhar depois com vocês aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, e para que você possa entender, também no grupo do WhatsApp da igreja, para que você possa entender o formato desse momento que nós vamos ter no próximo sábado. Mas nós teremos um sábado inteiro de oração e teremos um tempo de ação social. E a ideia é a gente fazer uma ação social de acordo com aquilo que a gente consegue fazer agora, nesse momento de isolamento, sabendo que muitas pessoas estão passando por dificuldades, por necessidades, mas nós podemos nos mobilizar de alguma forma. Eu vou trazer algumas instruções para vocês durante a semana, logo depois do culto eu já posto para vocês, e a gente vai conversando durante a semana para entender como que a gente consegue fazer isso, mas a ideia é a gente fazer a arrecadação de alimento e de itens de higiene. Então, se você já puder ir pensando nisso daí, é algo que a gente vai juntar no sábado e vai levar num lugar onde está sendo feita uma distribuição. Então eu quero que você participe e que você possa se colocar diante de Deus para ser um canal de bênção nesse momento também na vida de tantas pessoas que estão passando por dificuldade, que estão sendo surpreendidas por esse momento, mas eu tenho certeza de que, apesar de elas estarem sendo surpreendidas pela tristeza, pela dor, pelo desemprego, por qualquer coisa que nós podemos olhar como algo avesso, elas vão ser surpreendidas pelo amor de Deus, elas vão ser impactadas pelo amor de Deus. Você pode ser um dos instrumentos para ser usado. Você sendo usado por Deus, essa pessoa, ao passar por esse tempo, ela vai ver que Deus cuidou dela. E Deus vai usar você, vai usar a sua vida. Então eu quero que você se envolva, que você esteja junto nesse projeto que nós temos para o próximo sábado, no dia 30. Mas com mais detalhes, eu compartilho com vocês através do Instagram, através do Facebook e também através do WhatsApp da igreja,
para que você esteja junto. Vai ser uma bênção, vai ser muito bom estar junto com você nesse projeto. Eu quero ler um texto aqui com vocês para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 em diante. Gálatas 6, versículo 7 em diante, do versículo 7 ao versículo 10 nós vamos estar lendo, e diz assim a palavra de Deus: Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Existem algumas leis do Senhor que elas são universais, elas alcançam todas as pessoas. Quer as pessoas queiram ou não, elas estão sujeitas a essas leis, a essas regras do Senhor. Algumas pessoas podem passar a vida inteira sem se atentar para as verdades de Deus e elas estão sujeitas às leis de Deus. Elas estão olhando muitas vezes para uma situação que parece para ela um resultado de uma atividade, que parece às vezes até uma retribuição de uma forma como ela viveu, mas isso faz parte de uma regra, um agir de Deus, algo que Deus já estabeleceu e que não vai ser diferente, não vai ser mudado. As leis estão aí, as leis estão sendo cumpridas. Mais uma vez, quer eu queira ou não, elas vão acontecer. E essa é uma verdade que muitas vezes a gente traz no nosso conceito, traz como um entendimento até mesmo popular, a ideia de que tudo aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Essa é uma lei de Deus. Essa é uma lei registrada na palavra de Deus. Eu digo que tem leis que são para todos os homens, porque nós sabemos que tem algumas regras que são específicas para aqueles que são filhos. Aqueles que são filhos estão debaixo de uma orientação diferenciada. Há então uma diferença, há algo que nós precisamos considerar que são até mesmo nossas responsabilidades. Mas quando nós pensamos numa lei como essa, nós estamos vendo algo que é de um conhecimento comum. Muitas vezes, como eu disse, pessoas afirmam isso. Bom, o que a pessoa planta, ela colhe. A palavra nos afirma isso. O que eu planto, eu sempre vou colher. Tem gente que olha para a realidade de algumas pessoas e pensa assim, puxa, essa pessoa teve uma vida ruim, essa pessoa não foi uma pessoa boa e ela não pagou por isso. Nós não conseguimos ter uma ideia realmente da extensão do que aconteceu com a vida daquela pessoa. E nós não podemos também esquecer a misericórdia de Deus. Então, ainda que esteja debaixo de uma lei onde é certo uma colheita mediante uma semeadura, nós temos que sempre considerar que Deus tem algo que está fazendo através dessa situação. A lei da semeadura, ela é certa, ela é verdadeira, ela é universal, ela serve para todas as pessoas. Eu quero então considerar com vocês alguns aspectos dessa lei para que a gente possa se posicionar. Eu quero olhar com vocês para esse trecho aqui que nós lemos com um pouco mais de cuidado, para que a gente possa então se posicionar diante de uma verdade. Porque se tem uma lei que nos rege, que nos conduz, que nos dirige, por que não eu olhar para essa lei e me adequar a essa lei? Por que não eu descansar nessa lei ao invés de achar que essa lei me pune? Porque se eu penso nessa realidade de que todo mundo colhe o que planta, eu posso pensar, puxa vida, se eu fizer alguma coisa ruim, eu vou, então, de alguma forma, colher isso. Mas também você pode pensar, se eu fizer algo bom, eu vou colher o bem. E isso, então, nos estimula a ter um comportamento diferente, uma postura diferente. Eu quero, então, considerar com você, primeiro aspecto aqui, é que uma semente produz sempre a mesma colheita. Ou seja, se eu tiver uma semente que está sendo plantada, não tem jeito. Não adianta eu querer mudar a colheita. Verdade da lei da semeadura, a colheita está totalmente vinculada
à semente, totalmente presa à semente. O texto aqui para nós diz no versículo 8 assim para nós: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Se eu semear na carne, eu quero que você entenda isso. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver semeando, se eu estiver investindo na carne, em valores carnais, não tenha dúvida que eu vou colher nessa área. Eu não tenho como transformar coisas carnais em coisas espirituais. Eu não tenho como transformar as coisas ruins em coisas boas. Eu não posso usar sementes ruins e achar que eu vou colher coisas boas. Eu não posso, por exemplo, querer uma restauração, mas eu semear a discórdia. Não tem como eu querer a paz e eu semear a confusão, a contenda. Não tem como eu querer que falem bem de mim se eu falo mal dos outros. Ou seja, não dá para mudar essa regra. Aquilo que eu estou plantando, a semente que eu estou usando, ela realmente está vinculada à colheita. Ainda que essa expressão seja a base da lei da semeadura, eu quero considerar com você o que o texto está falando, porque diz aqui que semeia na sua própria carne e colhe corrupção na sua carne. A palavra diz assim, ainda na carta de Paulo aos Gálatas: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ainda que eu possa olhar para essa relação de comportamentos, de obras, e dizer, bom, talvez eu esteja aqui diante de uma regra do que eu devo e não devo fazer. É mais do que isso. É mais do que isso que o texto está trazendo para nós. Ele está dizendo, olha, não dá para eu querer semear o mal, eu semear na carne e colher coisas espirituais. O texto está dizendo que não herda, não faz parte do reino de Deus os que praticam tais coisas. Ou seja, não dá para eu continuar semeando estas coisas e achar que eu vou colher coisas espirituais. Não dá para eu investir, então, continuamente na carne e achar que de alguma forma as coisas serão mudadas e eu vou colher coisas espirituais. Mais uma vez, não dá para eu investir em coisas ruins e achar que as boas vão surgir de repente. É interessante quando nós pensamos na ideia do semear, que nós pensamos na semente, nós pensamos num solo, nós pensamos no fruto, trazemos essa ideia realmente que está relacionado à plantação. Aquilo que é semeado, então, na nossa carne, parece que prospera muito. Parece que aquilo que é semeado na nossa carne tem uma irrigação, tem um acréscimo de nutrientes muito grande para que aquilo prospere. Você deve ter reparado isso. Parece que pequenas coisas semeadas na nossa carne, elas fermentam, elas crescem, elas multiplicam, elas florescem tão rápido que elas trazem consequências realmente ruins. Então, se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Não tem como ser diferente. Não tem como mudar essa regra. Então não dá para eu reclamar da colheita. Eu preciso olhar sempre para a semente. Não dá para reclamar das coisas que eu estou colhendo sem considerar o que efetivamente eu estou plantando. E o que eu estou plantando com sinceridade, com um coração autêntico, entender realmente o que eu estou plantando. O que realmente eu estou colocando nessa terra. E o que está sendo, então, acrescentado nessa terra para que prospere. Muitas vezes nós estamos achando que pelo nosso brigar, pelo nosso reivindicar, pela ter nossa forma agressiva de nos portarmos, nós vamos colher paz. Não acontece assim. Não tem como. Não tem como a contenda gerar paz. Não tem como a guerra providenciar a paz. Quando nós falamos há um tempo atrás, nós trouxemos uma mensagem aqui que falava justamente o contrário. Que se eu quero coisas boas, eu preciso plantar coisas boas. O bem vence o mal.
o bem prevalece em relação ao mal. Então não adianta eu ir numa escalada de mal esperando que de alguma forma isso termine bem, porque não termina. A palavra nos garante isso. Mas nós, ao olharmos para isso, nós podemos então ficar preocupados com a forma como nós estamos trabalhando com a nossa vida, como nós estamos semeando e o que nós vamos fatalmente colher. Mas eu quero considerar com você que o texto traz para nós isso como uma lei, como uma regra. Então diz o texto para nós, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, do mesmo jeito que essa regra funciona para eu ter uma colheita que não me agrada, funciona para eu ter uma colheita boa. Eu quero então olhar também para esse aspecto com você. Se eu quero semear então coisas boas, se eu quero ter uma boa semeadura e consequentemente uma boa colheita, eu preciso investir nisso. O contraste que muitas vezes existe entre a semente boa e a semente ruim é o quanto nos custa isso. Porque nós acabamos de ler um texto que fala sobre obras da carne e parece que isso, mais uma vez, surge meio que naturalmente. Isso praticamente surge como uma reação. Isso vai fermentando dentro de nós e muitas vezes essa carnalidade toma conta e aí então nesse terreno propício as coisas caminham de uma forma ruim. Mas quando eu penso nas coisas boas, então na semente boa e na colheita boa há necessidade de eu fazer um investimento. E a primeira coisa que eu tenho que ter então para fazer esse investimento é ter uma semente boa. Há necessidade de fazer o bem, como diz ali no versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. A necessidade de eu ter então essa semente que já está dentro de mim e eu olhar para ela e entender que aquilo que está dentro de mim então é uma semente de coisas boas. 1 de João 4,7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu e você fomos amados por Deus, ou seja, tem dentro de nós uma semente de amor. Nós experimentamos isso. Nós tivemos, então, essa experiência e nós podemos olhar para isso que está dentro de nós e reconhecer que isso é uma semente. Eu posso olhar para esse amor que me alcançou de várias formas, mas se eu olhar para essa ótica aqui, começar a entender que isso é uma semente, a forma como eu vou me posicionar diante desse amor é uma forma diferenciada. Afinal, a lei da semeadura é para todos, mas nós que fomos amados primeiro, assumimos então uma responsabilidade. Porque nós compreendemos isso. Nós temos acesso a essa verdade, nós entendemos a respeito dessa lei, nós estamos familiarizados com essa lei. Então, peraí, o que tem dentro de mim, esse amor que me alcançou, que trabalhou dentro de mim, então é uma semente? Isso que veio para dentro de mim, essa sensação que eu tenho, esse sentimento que eu tenho, isso que me consola, que me fortalece, que vive dentro de mim, é uma semente? Sim. Se eu olhar dessa forma, eu vou entender que eu tenho algo, que eu tenho uma semente, que pela experiência que eu tenho com o Senhor, por aquilo que eu vivi com o Senhor, eu posso, então, semear. Porque eu tenho a semente. Alguém pode me dizer, eu sou uma pessoa machucada, eu sou uma pessoa ferida, eu sou uma pessoa que foi pouco amada, uma pessoa que não foi cuidada, que foi desprezada, que foi traída, que foi ofendida. E talvez dentro do seu coração, ao buscar uma semente, você não encontre uma semente de amor. Talvez você não encontre no seu coração ferido uma semente que você possa olhar e entender que aquilo possa produzir algo bom. E talvez por isso a sua vida tenha sido uma vida dura, as suas palavras tenham sido palavras duras, seus pensamentos não são pensamentos de alegria, mas são pensamentos de tristeza, de revolta, de mágoa. Mas se eu disser para você que o Senhor ama você, que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que você tivesse uma vida transformada, para que você realmente fosse
mudado. Essa verdade, ela entra no seu coração e ela se torna então uma semente de amor. Porque ela começa a produzir algo dentro de você. Porque ela começa a produzir uma restauração dentro de você. E independente de todas as outras pessoas que te frustraram nessa caminhada, existe alguém que te ama de uma forma tão intensa, que não está preocupado com o seu erro, com o seu pecado, na hora de te amar. Ele está preocupado com o seu erro, com o seu pecado, na hora de ajudar você a caminhar de uma forma melhor. Mas o amor dele permanece sobre você. Ou seja, não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é incondicional. Ele nos ama. Esse amor então está dentro de mim, de você. Então essa semente nós temos. E aí ao olhar então para essa semente, ao olhar para aquilo que está dentro de nós, para esse sentimento que nós temos de que nós somos amados, que nós somos resgatados, que nós somos queridos, o próximo passo é me dispor dessa semente. É olhar para aquilo e entender que aquilo não é para mim apenas, mas é através de mim. É assumir então a responsabilidade de semear. Nós estamos falando que semeadura, a boa semeadura, semear no Espírito e semear coisas boas, ela requer um investimento. Então, olhe para essa semente agora, se disponha dessa semente. O maior exemplo de quem semeou o bem, de quem semeou para a eternidade, de quem semeou vida, foi o nosso Senhor Jesus. Sem pecado, sem erro, sem falha, Ele entregou a vida por nós, morreu no nosso lugar. Eu quero ler uma expressão muito interessante do Senhor, onde Ele fala justamente sobre isso. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele está dizendo aqui sobre a experiência dele e trazendo uma lição para nós. Ao dizer que ele estava morrendo para que nós tivéssemos vida, ele estava colocando à disposição a vida dele para que nós então pudéssemos colher, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Na hora que eu e você então formos nos dispor dessa semente, nós vamos pegar essa sensação nossa de amor, esse sentimento nosso de amor, e nós vamos nos dispor a entregar aos outros. E como que eu entrego aos outros? Muitas vezes eu vou aparentemente sofrer perdas, porque nem sempre eu vou ser reconhecido, nem sempre eu vou ser aceito, nem sempre na hora que eu estiver semeando eu já estou colhendo. Não, eu estou semeando ainda. É o momento de semear, é o momento de tirar de mim e entregar, tirar de mim e ficar sem, tirar de mim e não receber nesse momento em troca. A semeadura, ela envolve, então, eu me dispor dessa semente. E talvez eu vá estender amor para tantas pessoas e talvez eu não seja recebido bem. Talvez as pessoas não entendam, talvez as pessoas não retribuam, não reconheçam. Mas afinal eu estou semeando. Eu não preciso fazer uma troca agora. Agora eu estou semeando. Agora eu estou fazendo o bem no tempo oportuno. Agora eu posso fazer o bem. Agora eu consigo fazer o bem. Ao olhar então para aquela expressão que eu tive, expressão de amor que alcançou meu coração, ao me posicionar então agora, entendendo que essa é uma semente e entregar isso para os outros, eu estou me dando para que outros sejam abençoados. Mas você já viu também alguém plantar algo sem preparar o solo antes? Você já plantou alguma coisa sem preparar a terra para que pudesse realmente receber a semente? Ainda voltando para a ideia da plantação, muitas vezes é necessário arar aquela terra, é necessário trabalhar aquela terra para que a semente possa cair ali e venha então a prosperar. Afinal, você está fazendo um investimento. E o quanto que você tem investido então nessa terra aonde a semente vai ser plantada? Quanto que você tem investido no coração do próximo para que você possa plantar essa semente de amor?
Porque, mais uma vez, às vezes o solo está duro, às vezes a pessoa não recebe. E vou dizer para você que nem tudo é culpa dela. Mas você que entende e sabe que você está numa plantação, que você está semeando, você entende, bom, eu preciso trabalhar esse solo, eu preciso cuidar desse solo, eu preciso orar por essa pessoa, eu preciso interceder por ela, eu preciso fazer o bem para ela, eu preciso ajudar essa pessoa. E Paulo escreve assim aos Efésios 4:29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Transmitir graça, palavras boas, preparando o terreno, preparando o solo. Nós vamos ter um momento, como eu falei, no próximo sábado, onde nós vamos ter uma ação social. A ação social não envolve reconhecimento. Não é para nós. Não é para tocar trombeta. Não é para a gente ser aplaudido. É para abençoar a vida de outros. É para trabalhar no coração daquelas pessoas e eles entenderem que Deus os ama. A semente que cair ali depois, a semente da verdade, aquilo que eles ouvirem de Deus, talvez encontre um coração quebrantado. Nós estamos trabalhando, estamos investindo na plantação, estamos investindo na semeadura. Aí você pode me perguntar, bom, e a colheita? A colheita requer tempo. A palavra de Deus nos diz isso. A colheita requer tempo. Então eu preciso perseverar. E o versículo 9 diz lá para mim, então, a seu tempo ceifaremos. O tempo não é meu, o tempo é do Senhor. O tempo da colheita é do Senhor. A seu tempo ceifaremos. O fato de eu e você estarmos continuamente semeando, passarmos a nossa vida semeando, nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos perseverando. Deus é que vai dar a colheita. Se nós estamos falando de amor e entendemos que esse amor que alcançou o nosso coração, ele há de ser transmitido para que alcance o coração de outro, quantas vezes essas pessoas vão experimentar efetivamente o amor lá na frente? E nem vão ter mais nenhum contato com você, talvez você nem fique sabendo, mas ok. Existe todo um mover para que essa semeadura aconteça. A lei é de Deus. E Deus, então, é o maior interessado com que realmente essa colheita aconteça. Ele vai trabalhar de uma forma que essa colheita venha. Ele está cuidando. Nós dependemos totalmente dele para que essa colheita se efetive, para que ela se complete. Mas ele está fazendo. A nossa parte é a parte de semear. A nossa parte é a parte de identificar a semente, de se dispor da semente e colocar ela no solo. O que Deus vai fazer depois, como que Deus vai trabalhar depois, deixa Ele fazer. A palavra diz assim: alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. Ele traz a chuva da plantação e a chuva da colheita, a chuva do crescimento. Ele que faz. Nós dependemos totalmente dele. Aí alguém ainda pode dizer, mas parece que a colheita não vem. Eu estou semeando há tanto tempo, eu estou fazendo bem há tanto tempo, eu estou buscando as melhores sementes, eu estou me esforçando, mas a colheita não vem. A resposta que eu dou para você, se você tiver esse sentimento de que a colheita não vem, a resposta está no texto que nós lemos lá em Gálatas. De Deus não se zomba. Ou seja, não dá para achar que Deus vai fazer diferente. Não dá para tirar farinha com Deus. Deus faz desse jeito. Deus opera dessa forma. Deus é soberano para fazer assim acontecer, assim realizar. E a hora que vier a colheita, então,
A hora então que essa colheita surgir, a hora que meus olhos, talvez pela misericórdia do Senhor, possam contemplar então essa colheita, eu vou entender que essa colheita, ela virá em abundância. Mas sabe o que eu terei nessa colheita? Novas sementes. Não algo para mim, mas algo para multiplicar. Essa colheita vai ser tão abundante, vai ser tão gratificante, que eu vou olhar para aquilo que vier de volta, aquilo que eu tiver acesso, aquilo que eu efetivamente colher, e eu vou entender, realmente agora eu tenho mais e mais sementes. E eu vou iniciar então um novo processo. A reciprocidade do Senhor, aquilo que Deus traz de volta, a colheita, é sempre em abundância, é sempre crescente, é sempre além daquilo que eu investi. Quando eu coloco uma semente, eu imagino que eu vou colher muito mais. Eu não vou colher só uma semente, eu vou colher muito mais. Assim faz o Senhor. Se eu sou fiel sobre o pouco, sobre o muito Ele me coloca. Se eu multiplico aquilo que Deus coloca na minha mão, então Ele me coloca para que eu esteja administrando outras coisas e faça multiplicar muito mais. Imagina isso com o amor que Deus está colocando nos nossos corações e nos dando a oportunidade, então, de nós semearmos, nós fazermos a diferença. Será que eu e você podemos então ser grandes semeadores? Talvez você olhe aí para dentro de você e fale assim: pastor, eu tenho aqui só algumas sementes, só um pouquinho. Quantas vezes na palavra de Deus o pouquinho na mão de Deus se tornou muito? Pães e peixes, o óleo, era só um pouquinho, era só um pouco, mas com a bênção de Deus aquilo multiplicou. Deus espera que esse pouco, que talvez seja avaliado por você como pouco, Ele possa transformar em muito. Ele possa cuidar e dar vitória e fazer o melhor. Olhe para isso como sementes. Não olhe para aquilo que está na sua mão hoje como colheita. Ao entender isso, ao entender que aquilo não é só para você e não é o seu sustento, mas sim é forma de transformar isso em bênção, você entrou na lei da semeadura. Ao olhar para aquilo que está nas suas mãos e falar: eu posso, pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus, multiplicar isso. Deus vai fazer dessa forma. Aí eu pergunto para você então, para que você possa refletir no final dessa nossa conversa: o que você tem feito com as suas sementes? Eu vou te falar algumas sementes que você tem aí. Algumas sementes que estão aí dentro de você, estão na sua casa, estão na sua vida, e você pode multiplicar tudo isso. O que você tem feito, por exemplo, com os seus recursos? Os recursos que você tem, recursos, eu digo recursos financeiros, você tem usado isso até isso se extinguir, ou você tem multiplicado isso de alguma forma, abençoando a vida de outras pessoas? O que você tem feito com os seus conhecimentos? Esses conhecimentos que você tem, eles são só para você, ou você tem transmitido para outras pessoas? O que você tem feito, por exemplo, com o seu casamento? Com esse relacionamento que você tem com o seu cônjuge? Ele tem sido só para te agradar, ou ele tem sido para o seu cônjuge também ser muito feliz e ser um testemunho de felicidade na união debaixo da graça de Deus? Veja como você pode transformar algo que já está com você em algo que prospera. O que você tem feito com os dons que Deus te deu, as capacitações que Deus te deu, essa facilidade que você tem para realizar tantas e tantas coisas? Enumera tudo que você tem como uma capacidade até mesmo extraordinária. Isso não é Deus que está te dando?
isso nas mãos de Deus, na orientação de Deus, pode multiplicar. Olhe para isso como uma semente. O que você tem feito com o seu tempo? Algo tão precioso que passa tão rápido, mas você tem conseguido multiplicar esse tempo? De forma ao seu tempo ser tempo que abençoa a vida de outras pessoas, tempo que marca a vida de outras pessoas, tempo que faz diferença na história dos outros, tempo que para você talvez seja um tempo ocioso, parado, inútil, mas na vida de outros pode ser um tempo de alegria, um tempo de bênção, um tempo da palavra de Deus, um tempo de demonstração de amor. E o amor, para a gente finalizar, o que você tem feito com esse amor que você tem recebido de Deus? Deus quer encher o seu coração, não tenha dúvida. Mas eu vou dizer para você com toda certeza, Ele quer transbordar. Ao transbordar, é um rio jorrando da sua vida na vida de outro. Ao transbordar, aquilo se transforma realmente numa semente para fazer outras pessoas experimentarem. Na lei da semeadura, onde nós aprendemos que de Deus não se zomba, a verdade que fica para nós é a verdade que nós já ouvimos tantas e tantas vezes. Eu vou colher o que eu plantar. Talvez eu não escolha a colheita, escolha a semente. Faça um investimento. Olhe para dentro de você hoje e veja quais são as sementes que você tem. Se disponha delas. Coloque diante de Deus. Deixa Deus usar isso. Que seja realmente uma bênção na vida de outras pessoas. Que seja realmente um canal de bênção à sua história. Deus fará muito mais. Deus fará grandes coisas. Deus usará a sua vida. Deus usará a sua casa. Usará a sua família. Usará a sua história. Você crê nisso? Que a gente possa se posicionar, então, diante dessa lei e colher o melhor. Vamos orar juntos. Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de verdade, o Deus de poder, um Deus que faz as coisas de uma forma perfeita. Quando nós entendemos isso, nós podemos nos envolver com essa verdade e sermos sim abençoados por essa verdade. Ao olhar para a lei da semeadura, Senhor, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade de plantar bem para poder colher o correto. Nós temos, ó Deus, uma responsabilidade de rejeitar toda e qualquer semente ruim que tenta brotar dentro de nós e ser lançada inclusive na vida de outras pessoas. Deus, nós queremos remover tudo isso. Reconhecer essas sementes que muitas vezes estão representadas pelas nossas palavras, pelos nossos julgamentos, pelas nossas atitudes. Nós queremos deixar tudo isso de lado, Senhor. E queremos, ó Deus, separar as boas sementes que já estão em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor já colocou em nós. Quantas coisas o Senhor colocou nas nossas vidas. Quantas coisas o Senhor cuidou de nós e trouxe para nós. E hoje nós queremos reconhecer que elas não são simplesmente uma colheita nossa, mas elas são uma semente. Assim é o nosso tempo, assim é o nosso recurso, assim são os nossos relacionamentos, assim é o nosso entendimento, assim é o amor que está em nós. Nós queremos olhar para tudo isso, Deus, e entender que tudo isso está à disposição do Senhor. Tudo isso se transforma numa semente quando nós entendemos essa verdade. Queremos, ó Deus, então colocar nas Tuas mãos para que seja canalizado para o bem, para que possa abençoar outras pessoas independente do merecimento. Nós não queremos, ó Deus, com o nosso juízo falho, direcionar isso. Nós queremos que o Senhor dirija, que o Senhor faça, que o Senhor opere. E nós te pedimos, ó Deus, que pela Tua misericórdia o Senhor permita que a gente veja a colheita, para a gente se alegrar. E aquilo que chegar nas nossas mãos de novo, nós queremos ter o comprometimento com o Senhor de transformar em novas sementes. E nós seremos, ó Deus, uma geração para fazer o bem, para colher o bem, para representar o Teu reino, para levar a Tua verdade
para levar o teu amor para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nos leva, Deus, a semear o melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus sustente cada um de vocês e faça de vocês pessoas aptas, prontas para semear sempre o bem, em nome de Jesus.